Boa noite. Está aqui iniciando uma live. Estou aqui fazendo uma oração para que o Senhor possa nos abençoar. Estou um pouco rouca hoje. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nos colocamos agora para pedir a direção do Senhor, a proteção, Senhor, a provisão sobre cada casa, sobre cada família. Que o Senhor vai restaurar as famílias agora nessa noite, o Senhor vai entrar em cada lar. Que o Senhor vai resgatar, Senhor, que estão machucados e feridos, aqueles que estão perdidos, Pai. Nos vícios, Senhor, nas drogas, na prostituição. Em nome de Jesus Cristo, venha fortalecer, Senhor, venha dar vitória. Venha, Senhor, da paz, venha da saúde e alegria. Toma, Senhor, a direção desse trabalho agora, em nome de Jesus Cristo. E venha abençoar, Senhor, essa palavra, para que venha curar as feridas, venha lá alegrar os corações. Venha, Senhor, colocar de pé aqueles que não têm força mais, em nome de Jesus Cristo. Sustenta, Pai, com a Tua palavra, com a destra da Tua justiça, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar lendo aqui o Salmo 128, eu me encontro um pouco rouca, que se encontra assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como as plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aleluia. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Nós podemos ver que é uma palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que a palavra do Senhor que está falando. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quando nós tememos a Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados por Deus, porque nós tememos Ele. Quer dizer que temer significa que nós temos uma reverência a Deus. Entendeu? Quando a gente teme a Deus, nós vamos procurar agradá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. Nós vamos fazer de tudo para que nós alcançamos a graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Porque Deus ele nos ama de uma tal maneira que nós não podemos explicar. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está ali no Evangelho de João 3,16. Então Deus amou o mundo. Tudo que é no mundo, só Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu único Filho para se entregar por nós, por amor a mim e por amor a você. E aqui a palavra do Senhor está falando que bem-aventurado aquele que teme Ele. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, andar nos caminhos de Deus é andar segundo os preceitos de Deus, segundo a sua vontade. Fazer tudo que é certo, aquilo que agrada a Ele. Fazer o bem para sua casa, para sua família. E aqui embaixo fala mais um pouquinho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será. Quantas pessoas estão procurando a felicidade e não encontra? E Deus aqui está dando um segredo. Deus está aqui revelando para você uma forma em qual você pode ser feliz. Talvez você já tenha tentado ser feliz, tenha tentado encontrar paz, alegria no seu lar, na sua família. Mas aqui a palavra do Senhor está falando, bem-aventurado aquele ou aquela que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas qual que é esse caminho que nós temos que andar, que nós temos que trilhar? No Evangelho de João 14, Jesus fala
14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho. Seguir os caminhos de Jesus. A palavra do Senhor fala, que Jesus fala, o apóstolo Paulo fala, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. Quer dizer, imitar Cristo, fazer tudo aquilo que ele fazia. E Jesus só fazia o bem. Ele não prejudicava a vida de ninguém. Ele não prejudicava o próximo. Jesus amava o próximo. Portanto, ele deixou o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós podemos ver que palavra abençoada. Esse é o caminho qual Jesus trilhou e deixou, por exemplo, para nós, para mim, para você seguir, para que nós possamos ser bem-sucedidos e ser felizes nessa terra. E nós vamos comer do fruto do trabalho das nossas mãos. Quer dizer que nós vamos ser abençoados. Nós vamos prosperar e vamos ser felizes. Se nós estivermos ligados em Deus, em Jesus Cristo, porque Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Se vós estiver ligado em mim, tudo que pedir em meu nome, será feito. Jesus está falando. Mas como que nós vamos estar ligados em Jesus? Andando, obedecendo a sua palavra, lendo, meditando, fazendo tudo aqui que ele deixou para nós, um exemplo de vida. Entendeu? Jesus deixou aqui um exemplo de vida para nós, que é a palavra dele. E quando nós começamos a meditar na palavra, ouvir a palavra e guardar ela no nosso coração, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos, nós vamos ser imitadores de Jesus. Nós vamos ser como a videira que se encontra no Evangelho de João 15. Jesus fala que ele é a videira, nós somos as varas, os ramos. E para que nós possamos ser abençoados, a vara tem que estar ligada no ramo, no tronco ali. E quem que é esse tronco? É Jesus. Uma vara consegue florescer e dar o seu fruto se ela não estiver agarrada ali no tronco. Se a vara estiver desligada do tronco, ela vai secar. Ela vai murchar e vai secar. E ela vai ser usada para quê? Para ser queimada no fogo. Entendeu? Não serve para mais nada. Não tem valor nenhum. Uma vara que está desligada do ramo é o mesmo o galho que está desligado da árvore, o tronco ali da árvore. Ela não tem serventia nenhuma, a não ser para ser queimada, ou ser para ser usada para alguma madeira, dependendo se for uma madeira boa, entendeu? Mas ela não vai conseguir dar nenhum fruto. Por quê? Porque ela secou, ela não tem vida. E assim somos nós. Se estiver desligado de Jesus, nós vamos secar, nós não vamos ter vida espiritual. Nós vamos estar vazio da presença de Deus, vazio. Nós vamos estar o quê? Fracos, vazio da presença de Deus. Mas se nós estivermos ligados na videira e andando nos seus caminhos, tudo que nós vamos fazer vai prosperar. É assim que a palavra de Deus aqui está falando nesta noite. Olha mais embaixo. Eis que assim será a tua mulher, aqui o 3. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Entendeu? Tanto o homem como a mulher vai ser abençoado, aquele que teme ao Senhor. Será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Será como a videira que tem fruto. Por quê? Por que a videira tem fruto? Porque ela está ligada no tronco que é Jesus. Mas aí ela vai ter uma videira frutífera. Assim somos nós. Nós vamos dar fruto. Nós vamos prosperar em todas as áreas. Os nossos filhos vão ser abençoados. Entendeu? A esposa vai ser abençoada, a esposa vai ter filhos abençoados e a bênção vai vir sobre toda a família. Quando a mulher, o homem, o casal estão ligados na videira que é Jesus Cristo, só tem a ganhar, só tem bênção. E aqui a palavra de Deus é que está falando,
que nós vamos ser abençoados se nós estivermos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Aqui, ó, o Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Quer dizer, Jerusalém que está falando, quer dizer, a mim, a você, nós vamos ser abençoados. Mas para que isso aconteça, nós temos que temer a Deus e andar nos seus caminhos. Porque você vê que uma pessoa que não teme a Deus, além de ela prejudicar a si própria, ela prejudica o seu próximo. A pessoa que não teme a Deus, ela não pensa para falar, ela não pensa para agir, ela não pensa que se ela fizer o mal para o seu próximo, vai voltar para ela. Aí como que a pessoa vai ser abençoada se ela só fez o mal, só plantou o mal? Fez de tudo para derrubar a pessoa, puxar o tapete. Tem pessoas nesse mundo que nós podemos ver e observar que se você, como por exemplo, supõe assim um exemplo, a pessoa não vê que você começou a ser abençoado, você começou a prosperar, Deus começou a te honrar nessa terra, começou a ter bens, em todas as áreas, em todos os sentidos, seja bens espirituais, financeiros ou na área sentimental. Aí a pessoa já fica com ódio, com inveja de você e não aceita. Ela está a um nível maior do que o teu. Não aceita você estar sendo mais abençoado do que ela. Mas não vê que você trabalhou, que você lutou, que você pagou-lhe um preço. Porque nós não somos abençoados de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós pagamos um preço, nós trabalhamos, nós lutamos. E a pessoa com mágoa, com ódio no coração, não aceita isso. O que vai fazer? É tentar puxar o tapete. Nós temos visto isso acontecer isso muito no mundo em que nós vivemos. Um querendo puxar o tapete do outro, um querendo atropelar o outro. Levanta calúnia, difama. Entendeu? Não aceita que a bênção venha sobre a vida da pessoa. Entendeu? E isso aí não agrada a Deus. Deus não está no meio dessas coisas. Porque aqui está falando, bem-aventurado o homem ou a mulher que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós tememos a Deus e andar nos caminhos de Deus, porque o caminho de Deus ele é perfeito. O caminho de Deus é o mesmo caminho que Jesus trilhou, fazendo bem para todos. Porque a pessoa vê que aquela pessoa que é boa de coração, que só faz o bem, é uma pessoa que tem paz, que tem alegria, é uma pessoa feliz. Mas essa pessoa que é amargurada, que tem rancor e ódio no coração e procura só prejudicar as pessoas, que não faz o bem, ela não é uma pessoa feliz. Porque uma pessoa que é feliz, que tem paz, ela tem paz com todo mundo. É com todas as pessoas ela tem paz. Se ela tem paz com Deus, se você tem paz com Deus e ama o teu próximo, e anda nos seus caminhos de Deus, tudo vai dar certo para você. Aqui a palavra do Senhor está falando. Se nós tememos a Deus, nós vamos guardar os mandamentos dele, obedecer, seguir a risca. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque Deus acima de todas as coisas? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro plano da nossa vida. E se nós colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Tudo vai encaminhar, porque Deus é a nossa cabeça. E Ele vai comandar, Ele vai direcionar nossos caminhos, Ele vai direcionar os nossos passos. Ó, Senhor, me abençoa minha casa, abençoa minha família. Você está sempre ali pedindo a graça de Deus, a direção e a visão. Se a gente for dependente de Deus em tudo, nós vamos ser abençoados. Porque Ele vai estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós somos dependentes de Deus. E nunca, jamais devemos colocar Deus em segundo plano. O meu trabalho tem que estar em primeiro lugar, Deus em segundo. Não. Busca Deus, levanta, ou de manhã, ou de madrugada, agradece a Deus por tudo que Ele te deu, pela família, pelo ar que você respira, pela saúde. Só de nós acordar com saúde, com forças para caminhar, já é uma bênção, a dádiva de Deus. Então, se você está buscando a Deus, a direção dele, oh Deus, abençoa meu trabalho, abençoa meus filhos, a minha família. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Talvez as coisas não tenham caminhado para você por causa disso.
Se você teme a Deus e guarda os seus mandamentos e anda nos seus caminhos, não tem como dar errado. É a palavra de Deus que está falando aqui, ó. Salmo 128, primeiro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser abençoados. Não tem como dar errado. Se você temer a Deus e andar nos seus caminhos. Porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Ele é reto. O caminho com Deus, ele é reto. Mas o caminho sem Deus, ele é torto. É tudo cheio de tortuar, tudo cheio de torto. Nada dá certo, dá tudo errado. Levanta daqui, vai dali, vai de lá, vai de cá. Parece que vai no caminho. Não sai do lugar, parece que você está patinando. Em vez de ir para frente, vai para trás. Pegando ali. Maioria das vezes, quando chove muito e você vai andar, muitas vezes a gente sempre... Tá faltando aqui a internet. Muitas vezes a gente ir para frente, a gente vai para trás, aí começa a escorregar. Esses caminhos são os caminhos tortuosos. Quando nós saímos do propósito de Deus, parece que começa a dar tudo errado. Sabe? O caminho que leva a Deus, ele é reto. Jesus já falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós saímos do caminho, do propósito de Deus, sabe? Daquilo que Deus tem para nós, Deus está aqui hoje direcionando você para a bênção. Deus hoje está aqui te dando uma direção, abrindo teus olhos, o teu entendimento, para que você seja abençoado. Para que a fartura chegue na tua casa, a prosperidade. Deus, ele abençoa. Aqui está falando que é bem-aventurado. Deus colocou essa palavra aqui no meu coração. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós só temos a ganhar e nada a perder. Mas se nós tentar fazer as coisas do nosso jeito, não está no caminho de Deus, conforme Deus quer, dificilmente vai dar certo. Mas se você está caminhando aí com Deus, aqui ainda fala, a bênção vai vir para você, para sua casa, para sua família, para todas aquelas pessoas que você gosta, para os teus parentes. Vai contagiar a tua família, vai contagiar a tua casa. A bênção vai vir, a prosperidade vai vir, a fartura. Aqui ainda fala, ó, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Você vai bem em tudo, vai ser feliz e vai tudo bem, vai dar certo tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer vai prosperar em todas as áreas, em todo sentido. Vai ser feliz e vai dar bem. Como você vai ser feliz? Ser feliz se está faltando ali o alimento? Como você vai ser feliz se o teu filho está dando trabalho para você, ou está no vício, ou está na bebida, às vezes alguns vai para droga, ou não te obedece. É tão difícil quando acontece isso, mas aqui está falando. Te irá bem e feliz será. E para que você seja feliz, as coisas têm que caminhar tudo certinho, não tem? Tem que dar tudo certo. E aqui está falando, se você teme a Deus e anda nos seus caminhos, vai comer do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. Quer dizer, vai dar tudo certo. Vai encaminhar tudo, vai se encaixar na tua vida. Parece que tem dia que parece que as coisas começam a virar aquela montanha russa, nada dá certo. Parece que as portas se trancam e nós não saímos do lugar. Parece que nós ficamos rodando ali em círculo. Mas se você entrar no caminho certo, que é Jesus, segurar na mão dele, pedir para ele te ajudar, pede, Jesus, me ajuda, me leva onde que você quer me levar, me instrui, me dá graça para mim, uma direção, uma visão. Deus vai estar aqui te instruindo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E você vai ser próspero. Nós podemos ver que Salomão, ele era um homem abençoado por Deus. Salomão era filho do rei Davi. Ele era um homem temente a Deus. Portanto, ele construiu o templo, a casa de Deus.
Do bom e do melhor ele fez ali. E ali ele adorava Deus, ele era um rei, e colocava todo o povo a adorar Deus, a buscar Deus, a andar em retidão e sinceridade com Deus. Ele era abençoado, a palavra de Deus fala que ele era o homem mais sábio da Bíblia. O homem mais sábio. Mas a Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que... Ai, voltou de novo. A palavra de Deus fala que ele teve um sonho. Salomão teve um sonho. E nesse sonho, Salomão, ele pede para Deus o quê? Sabedoria. Salomão, ele pede sabedoria para Deus. Ele não pediu riqueza para Deus nesse sonho, nessa visão. Deus aparece para ele em sonho e ele pede para Deus, o que ele pede para Deus? Ele pediu para Deus o que ele estava necessitando, ele pediu para Deus sabedoria. Sabedoria para ele entrar e sair, para ele saber julgar o povo. Por quê? Porque ele era um rei e ele não tinha muita experiência, ele era jovem. Então ele não queria prejudicar ninguém, ele não queria prejudicar nem o da direita e nem o da esquerda. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Que a pessoa que é temente a Deus, ela não prejudica ninguém. Ela não atropela ninguém. Sabe? Ela não passa por cima de ninguém. Então, Salomão, ele pediu para Deus sabedoria, para que ele soubesse conduzir aquele povo, para ele andar em retidão, para ele andar nos caminhos de Deus, no caminho santo, puro. Aí o que Deus fala? Deus agradou do pedido dele. E Deus fala para Salomão assim, dessa maneira: ó Salomão, tenho me agradado do teu pedido. Como você não me pediu riquezas, mas pediu sabedoria, eis que vou te cercar de riquezas e de bens, e será muito bem sucedido na terra, será muito próspero. Então, o que Salomão fez? Ele buscou primeiro as coisas do céu, buscou a sabedoria do céu, de Deus, para ele conduzir o povo, porque ele era um rei e não era fácil governar, reinar aquele povo, cuidar daquele povo. Não era fácil, porque ele estava o quê? Estava recente, ele foi rei, ele era jovem ainda. Então ele tinha pouca experiência. E o que ele era? Temente a Deus. E Deus concedeu para ele sabedoria, que a palavra de Deus fala que ele foi o homem mais sábio ali da Bíblia. Deus lhe concedeu sabedoria e Deus também lhe concedeu riquezas. E passado poucos dias, pouco tempo ali, ele começa a usar a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Por quê? Para ele não prejudicar a vida de ninguém. Porque a pessoa sábia, ela vai fazer o que é certo, o que é correto. Porque se ela prejudicar o próximo, ou da direita ou da esquerda, ela vai estar prejudicando a si próprio. Porque o mal que a gente faz, ele tem retorno. Você está entendendo? Se eu te prejudicar aqui, pode ter certeza que eu vou ser prejudicada ali, porque tem retorno, porque tudo que nós planta, nós colhe. E certo dia, nesse reinado de Salomão, Deus colocou no meu coração para fazer essa mensagem aqui, durante o reinado ali de Salomão, esse dia para trás eu trouxe, Deus colocou de novo. Durante o reinado de Salomão, tinha duas mulheres que eram meretrizes, duas prostitutas que moravam na mesma casa. E essas duas mulheres engravidou na mesma época. E elas tiveram, cada uma delas tiveram um filho. Tiveram 2 filhos, recém-nascido ali. E a palavra do Senhor fala que certo dia elas deitaram e foram dormir. Uma pega e dorme em cima da criança. Ela pegou e dormiu em cima ali da criança. E matou a criança, sufocada com o peso dela. A criança não conseguiu respirar, morreu. Aí sabe o que ela fez? Ela matou o filho dela e a outra que estava com o filho vivo estava dormindo. Ela se levantou, foi lá, pegou o filho vivo dela, colocou na cama dela e pegou o morto dela e colocou para a outra. A mãe conhece o seu filho. E a mãe ama o seu filho. Você está entendendo? Aí quando vai no outro dia, de manhã cedo,
A mãe verdadeira, que era a mãe da criança, acorda e vê que seu filho vivo não estava ali. E olha no rosto da criança, ela vê e reconheceu que o filho dela não estava ali, que aquele não era o filho dela. A outra sacaneou. Entendeu? Essa é a pessoa que não teme a Deus. Entendeu? Trapaceou com a outra. E a palavra de Deus fala que aquele que teme a Deus, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que essa mulher fez. Pegou o bebê vivo da outra e colocou o morto dela para outra. E a mãe, que é verdadeira, ficou desesperada. Ela queria o seu filho de volta, porque ela amava o seu filho. A outra não estava nem aí, porque o filho não era dela. E a mãe verdadeira chega até Salomão e conta a história para ele, o que tinha acontecido. Como eu falei, Salomão tinha adquirido a sabedoria que Deus tinha dado para ele naquele dia. E a outra pegou, acompanha. Fala que o filho vivo era dela. E batia o pé e falava que o filho vivo era dela. Aquela que tinha matado o filho, dormido em cima do filho e pegado o vivo da outra. Aí Salomão pega, diante daquela situação difícil, ele coloca a criança em cima da mesa e pede para que alguém levasse uma espada, que ele ia cortar aquela criança ao meio. Ia dar uma parte para uma parte para outra. Você viu que situação difícil para ele? Ele teve que julgar essa causa. Aí o que acontece? A mãe verdadeira começa a chorar e gritar: não mate o meu filho, não mate, dá o filho, deixa ele ficar na mão dela vivo, mas não tira a vida dele. Dá para ela, não mate a criança. E a mãe, que não era a mãe verdadeira, que tinha pegado a criança, falou que podia matar, que era para matar, cortar no meio. Mas ali Deus deu a sabedoria para ele discernir o certo do errado. Deu sabedoria para ele discernir o certo do errado. Falou, não, essa que não quer que mata, que é a mãe verdadeira. E realmente. Então a gente, quando está andando com Deus e buscando da parte de Deus, ainda que as pessoas tentem te enganar, tentem te sufocar, tenta tampar tua mente, tirar tua visão para que você não enxergue a verdade, para que você não enxergue o palmo do seu nariz, Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você envergonhado. Se você teme a Deus. Porque Salomão não ficou confundido. Deus deu a sabedoria para ele. Por quê? Porque ele buscou de Deus a sabedoria. E a mãe verdadeira ficou com seu filho. Deus não vai deixar ninguém pegar a benção da gente. Deus não vai deixar ninguém tirar a nossa paz. Imagina a angústia que aquela mãe verdadeira não passou. Misericórdia. Se Salomão não tivesse tido a sabedoria dele ali, ele podia ter dado para ela, deixado a mãe errada, que matou seu filho, ficar com o filho vivo, que era pegar do filho da outra. Então a gente não pode julgar, apontar defeito e falha de ninguém, porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu para trás, ali no passado, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Entendeu? Salomão, ele não sabia o que tinha acontecido. Salomão não estava ali, no hora do momento do ato, do fato que aconteceu. Mas Salomão teve sabedoria sobre discernir e julgar aquela causa. E ele foi bem sucedido, porque ele temia a Deus. Então a gente, quando teme a Deus, nós somos abençoados em tudo. Nós não vamos ser prejudicados e nem prejudicar ninguém. Nós vamos ser bem sucedidos em tudo. Então, isso que Deus quer de nós, igual eu falei aqui no Salmo 126 primeiro, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem. Nós vamos ser felizes, nós vamos ir bem, nós vamos ser bem-sucedidos. E a palavra de Deus fala que Salomão ali, ele foi muito bem-sucedido. Com o passar do tempo e dos anos, ele foi adquirindo mais riqueza. Por quê? Porque ele era sábio, ele sabia administrar as finanças dele. Ele sabia como lidar também com as situações difíceis. Quando vinha alguém para tirar a fé dele, para atrapalhar ele sabia lidar. Porque ele estava ligado no céu 24 horas por dia. Ele temia muito a Deus.
E tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Portanto, ele construiu, como eu falei ali, o templo, a casa de Deus. E não só ele buscava a Deus e adorava a Deus, como também aquele povo qual ele estava reinando, governando ali. Mas chegou um certo tempo que a palavra do Senhor fala que Salomão, ele parou de olhar para Deus, sabe? Ele começou a se envolver com várias mulheres. Ele perdeu o temor de Deus. Ele parou de adorar a Deus, de clamar, de buscar a Deus. Ali ele começou a se corromper. Parou de andar nos caminhos santos igual ele andava com Deus. E Deus vê todas essas coisas. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo, que Deus não vai julgar, Deus julga. Deus vê tudo. Todas as nossas obras, nossas ações, está anotado no livro de Deus, que se chama Livro das Obras. E no dia do juízo esse livro vai ser aberto. Como essa Bíblia aqui está fechada, mas no dia do juízo ele vai ser aberto. E as nossas obras vai estar tudo ali diante de Deus. Então nós não vamos ter como correr, não vamos ter como escapar. E se nós estamos aqui fazendo bem, diante de Deus no dia do juízo nós vamos ter bem sucedido. Porque nós vamos ser colocados na balança. Se nós só estiver fazendo mal, no dia de juízo vai ter misericórdia de nós. Vai ter o livro das obras. Nós vamos ser julgados ali pelas obras. Que a partir de hoje, se não está fazendo o bem, procura fazer o bem. Se não ama o próximo, procura amar. Às vezes as pessoas se estão julgando, criticando, coloca a vida em altar diante de Deus. Porque nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos falando, de tudo que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que prestar conta para Deus das nossas obras, das nossas ações, das nossas atitudes. E se nós só estamos fazendo bem aqui, glória a Deus, chega no dia do juízo ali, ó, nós vamos ser abençoados. Se nós estamos temendo a Deus, porque quem teme a Deus não faz nada de errado, não vai prejudicar ninguém, não vai levantar falso testemunho, não vai julgar, caluniar, difamar, não é querer puxar o tapete do próximo. Porque afinal, hoje em dia o que nós mais vê é isso, é um querendo puxar o tapete do outro. Não pode ver ninguém sobressair na vida, começar a abençoar. Fala subir na vida, né? Quando as pessoas falam, começou a ser abençoado, já quer puxar o tapete e derrubar. Seja em qualquer área, seja em qualquer área da vida, seja sentimental, às vezes Deus dá um casamento da pessoa, a pessoa já quer, fica com o grande, já quer destruir. Não, Deus não está no meio dessas coisas. E quando a gente teme a Deus e anda nos seus caminhos, não só a esposa vai ser abençoada, os filhos vai ser abençoada, a família inteira vai ser abençoada. Tem paz, tem alegria. E nós podemos ver ali, igual eu estava falando, voltando ali em Salomão. Salomão, quando ele fugiu do propósito de Deus, deixou de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, de adorar Deus. A palavra de Deus fala que Deus ficou irado com Salomão. Deus ficou bravo com ele, Deus ficou muito irado, porque ele parou de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, deixou Deus em segundo plano. Deus ficou tão irado que Salomão perdeu o reino. Deus tirou Salomão do reino, do trono. Deus tirou Salomão do trono. Vocês prestem atenção para vocês verem. Por isso que a palavra de Deus está falando aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Por quê? Por que ele parou de obedecer a Deus e andar em seus caminhos? Porque o temor de Deus saiu do coração dele. Ele perdeu aquela sensibilidade que tinha diante de Deus, de adorar a Deus, de buscar Deus, de andar nos caminhos de Deus, que é os caminhos santos, retidão e puro. E quando ele abandonou essa prática de fazer o bem e foi fazer o mal, Deus ficou irado com ele. Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Aí Deus julgou Salomão conforme as suas ações e conforme as suas atitudes. Deus ficou irado e falou que você não vai reinar mais. Você vai sair do trono. E Deus tirou Salomão do trono.
Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, perdeu o trono. Se nós não tomar cuidado, nós perdemos a bênção, perdemos a nossa salvação. Por mínimas coisas. Por mínimas coisas. Porque a pessoa acha que é só aquele pecado grande que fez de nós entrar no céu. Não, os pecados pequenos também. Mínima coisa impede nós de ser abençoado. Mínimas coisas que nós fazemos, o mal que as pessoas planejam contra o próximo, planejam contra mim, contra você, trama pelas costas. Às vezes na nossa frente é uma coisa, às vezes nas costas é outra. Que nós podemos ver neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um mundo difícil, dias difíceis. Às vezes a gente não pode confiar quase em ninguém. Tá difícil nós viver hoje. Tá difícil de confiar nas pessoas. Talvez na tua frente é uma coisa, não te agrada. Às vezes quer catar algo da tua parte para te acusar, para difamar, para te julgar. Na frente às vezes tu é uma coisa, às vezes nas costas é outra. Tá difícil. E Salomão se deixou levar pelo quê? Se começou a envolver com mulheres. Aquelas mulheres qual que não era do propósito de Deus, do agrado de Deus. E Salomão se corrompeu, perdeu o reino. Ele foi se afastando de Deus aos poucos. A pessoa não se afasta de Deus de uma vez, não. Ela vai se afastando aos poucos. Aos poucos ela vai se afastando. Aí começa a fazer as coisas que não agradam a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Aí Deus fica triste, entristece o Espírito Santo de Deus. Aí quanto mais a pessoa entristece o Espírito Santo de Deus, mais vai afastando de Deus. Entendeu? Aí o Espírito Santo vai afastando a pessoa. Que o pecado, o que afasta nós de Deus é o pecado. O pecado é que afasta nós de Deus. Como está lá no livro do profeta Isaías, se não me engano, 59, ali Deus está falando que meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A única coisa que afasta nós de Deus é o pecado. Que a palavra de Deus fala. É o pecado que afasta nós de Deus. A única coisa que afasta nós de Deus é o pecado. Não é a fome, não é a nudez, não é a morte, não é a perseguição. Não. O que afasta nós de Deus é o pecado. E a pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando. E ela se torna, ela perde a sensibilidade. Se a pessoa mente, está acostumada a mentir, ela mente rindo, sabe? Ela costuma mentir como se nem estivesse mentindo, ela costuma. Fala uma mentira e faz todo mundo acreditar como se estivesse falando a verdade, porque ela acostumou a mentir. Toma como prática e hábito. Mas a pessoa que é verdadeira, ela fala a verdade. Então, o modo que fala, doa quem doer, arde quem arder, ela é verdadeira. E Deus é verdade. Então, quem fala mentira e tenta enganar e atrapalhar o próximo, não está agradando a Deus. Porque a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele que veio roubar, matar e destruir, ele veio enganar. Porque ele já perdeu a salvação dele, ele já perdeu o direito de ser salvo. Porque ele era um anjo de luz que se chamava Lúcifer, que estava lá no céu. Mas ele rebeliou contra Deus. Além dele ter rebeliado contra Deus, já conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu a virar contra Deus. E a palavra de Deus fala que Deus lança ele lá do céu abaixo. E aquela terceira parte que era anjo de luz se tornou os demônios hoje. É os que trabalham para ele, para destruir a vida das pessoas, na magia negra, no candomblé, na bruxaria, para jogar na droga, na prostituição.
A pessoa que não tem o temor de Deus, que não tem Deus na vida dela, ela cai nessas coisas facinho. Entendeu? Por quê? Porque ele veio roubar, matar e destruir. Ele vem para enganar as pessoas. E aos poucos ele vai levando a pessoa não cai nisso de uma vez não, e aos pouquinhos ele vai tirando. Aos pouquinhos ele vai jogando a pessoa no pó, na lama. Ele entra no lar, para ele entrar no lar e destruir, ele não pede permissão. Ele não pede permissão para entrar no casamento e destruir. Ele não pede permissão para jogar o teu filho na droga. Ele entra, vai e joga mesmo. Ele usa dos seus adeptos e vai e joga na droga. E por que isso acontece? Por que ele usa das pessoas? Porque a pessoa dá lugar. A pessoa não abre o coração para Deus, para o bem, mas abre o coração para o mal. E por isso que essas coisas estão desse jeito. E nós podemos ver que cada dia está ficando pior. Cada dia está mais difícil esse mundo que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Ele está comandando tudo. E nós estamos aqui pedindo misericórdia de Deus, largando a mão para cima, pedindo socorro. Por isso que nós queremos Deus. Porque o diabo da pessoa, ele não pede licença, não. Nós estamos sempre pedindo a graça e a proteção de Deus. Mas se nós temer a Deus e andar nos caminhos dele, ele protege, ele livra. E vai nos abençoar. A palavra do Senhor fala que aqui o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. E se você teme a Deus, o Senhor acampa os seus anjos ao teu redor e ele vai te livrar do mal. Mas aqui a pessoa que não teme a Deus, misericórdia. E a palavra de Deus é que está falando aqui. Eu estou pregando aqui a verdade. Então, para que nós possamos ser abençoados, nós temos que temer a Deus, porque Deus vai livrar nós do mal, das astutas ciladas do diabo que ele arma contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o casamento, contra os bens que você adquiriu. Quem abençoa e guarda e livra nós do mal é Deus. E o que acontece? O Espírito Santo, ele é educado. Ele não é igual o maligno que vem e entra e destrói, não. O Espírito Santo está aqui na porta do nosso coração batendo. Se nós abrir o coração para Deus, ele vem e entra, faz morada. Deus ele não sai atropelando, invadindo, não. Se você abrir o teu coração, Deus entra. Se você der lugar para ele, um espaço para ele no teu coração, ele entra. Mas se você não der lugar, não tem como ele entrar. Se abrir o teu coração e aceitar a palavra dele e andar nos seus caminhos, você vai ser abençoado. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, trancar o nosso coração para Deus, nós estamos dando espaço para quem? Para o maligno. Só tem dois caminhos, céu e inferno. Ou você agrada um ou aborrece o outro. Não tem outra coisa a não ser isso. Ou você agrada a Deus e aborrece o inimigo, que é o maligno lá que eu falei. Ou se agradar o inimigo, o maligno que é o diabo, você vai desagradar a Deus. Tem dois caminhos só, céu e inferno. Você agrada um, a Bíblia fala que não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou há de agradar um, ou de aborrecer o outro. Porque a função do outro agora é resgatar as pessoas para levar para o inferno. Porque ele já não tem salvação mais, ele já perdeu a dele. Como já perdeu a dele, da mesma forma que ele convenceu aqueles anjos, que era anjo de luz que estava lá no céu, servindo a Deus, a se rebeliar contra Deus, ele fica aqui tentando as pessoas, tirar elas do caminho de Deus, do propósito de Deus, de salvação. Está querendo arrebatar, levar ele junto com ele. Então ele fica 24 horas ali, lutando para destruir a vida das pessoas, para jogar na lama. Mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quê? Para nós seguir o exemplo dele, para nós andar no caminho dele. Foi por isso que Deus enviou Jesus.
Foi por isso. Para que nós acompanhasse ele, seguisse ele. Como eu falei, sede meus imitadores, sede minhas testemunhas. Se nós seguir o exemplo de Jesus aqui, nós vamos ser salvos, nós vamos ser abençoados. E o que é que acontece? Quando nós estamos em aflição, em aperto, quantos livramentos às vezes Deus dá, Deus envia os anjos dele, como eu falei, que aquele que teme o Senhor, Deus envia seus anjos para guardar. Está lá em Salmo 91, 11, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Se nós temer a Deus, Deus livra nós de todo mal. Se nós escolher o caminho do bem, o caminho do amor, tá difícil. Mas se nós pegar com Deus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a transformar. Porque Deus, ele faz o impossível. Deus, ele faz o milagre na nossa casa, na nossa família. Aí isso aqui acontece, você busca a bênção, você vai e busca a bênção. E através de você, toda a sua família é abençoada. Se você começa a ouvir a palavra de Deus e guardar ela no seu coração, colocar ela em prática, toda a sua família vai ser abençoada, o seu esposo, os seus filhos, os seus netos. Através de você, a família inteira vai ser abençoada. Através de você, a paz vai entrar no teu lar. Através de você, a saúde, a alegria vai entrar dentro do teu lar. E através de uma pessoa justa, que for honesto, ela traz a bênção para a família inteira. Através dela, interceder a Deus pela família, buscar a Deus, buscar para que Deus venha guardar, proteger e levar, a bênção vem sobre a família. Se você, a partir de hoje, começar a buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, seu primeiro plano, teu projeto em tudo, Deus for o primeiro lugar na tua vida, tudo vai mudar dentro da tua família. Você começa a apresentar, oh Deus, abençoa meu filho, minha filha, guarda, protege, dá livramento de morte nas estradas, porque a palavra de Deus fala aqui, ó, a tua mulher será como a videira frutífera. Quer dizer, a mulher vai ter fruto, vai ter filhos, vai ter fruto, ela vai dar fruto, ela vai prosperar. Tudo que ela colocar a mão vai prosperar. Se temer o Senhor e andar nos caminhos dele. Aí fala mais. Os teus filhos, como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Teus filhos vai estar tudo unido ali com você, ó. Como planta de oliveira, ao redor da tua mesa. Você vai ter paz, você vai ser feliz, a tua família vai estar tudo unida ali ao redor da mesa. É tão difícil, é tão triste quando a família desune, espalha. Mas por que será que está acontecendo isso? É falta de Deus, falta do temor de Deus, falta do amor de Deus. Aí vai espalhando tudo. Às vezes o pai e a mãe não estão fazendo o que é correto. Em vez de juntar os filhos, espalha os filhos. Tá entendendo? Então a mãe, quando ela é sábia, busca a sabedoria de Deus, assim como Salomão pediu para Deus, e no começo da trajetória dele, ele foi sábio, ele foi temente a Deus, andou no caminho reto, no caminho do Senhor. Tudo caminhou, tudo estava dando certo para ele, tudo estava caminhando bem. E a gente, quando busca a Deus, nós que somos dona de casa, coloca Deus em primeiro lugar, começa a andar em santidade e retidão com Deus. Santidade é você se santificar. O que é ser santo? A Bíblia fala, seja santo porque eu sou santo. E no céu só vai entrar santo, aqui não é correr do pecado. Correr de tudo aquilo que desagrada a Deus, isso é santificação. Eu posso me santificar e virar uma mulher santa, você também. Isso quer dizer santificação. É nós correr do pecado, daquilo que agrada a Deus. E a palavra de Deus fala, seja santo porque eu sou santo, Jesus falava. E no céu você vai entrar santo. Santificação é você levar uma vida de santidade com Deus. Isso é santificar. Purificação, pedindo para Deus dos seus pecados, perdão para Deus de todos os seus pecados. Todo dia, na hora que nós for dormir, nós temos que fazer um concerto com Deus. Ah, Senhor, perdoa meus pecados. Eu pequei por pensamentos, palavras, atos e ações.
Porque nós pecamos, nós somos seres humanos, nós somos falhos. O único que era santo que não pecou aqui é Jesus. Porque se nós morrer desconcertado, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai vir buscar nós. Às vezes a gente deita vivo e amanhece morto. Então nós temos que estar preparados. E Jesus fala que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Só Deus. Só Deus sabe a hora que Ele vai vir buscar nós. E por isso nós temos que estar preparados. Isso quer dizer santidade. Se purificando, pedindo perdão para Deus, santificando em jejum, em oração, em busca constante com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós estamos santificando a nossa vida. Entendeu? Nós vamos procurar fazer o quê? Só aquilo que agrada a Deus. Quando a gente teme a Deus, nós vamos fazer tudo, procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Nós vamos procurar nos santificar. E a santidade da esposa, da mãe, santifica os filhos. Porque eles vão olhar para você, vão querer te imitar, fazer igual. A palavra de Deus fala que a esposa santifica o marido santifica a esposa. Se o marido andar em santidade e retidão com Deus, isso é a santidade. É correr do pecado, procurar fazer o que é certo, o que é correto, agradando a Deus em tudo. Entendeu? Isso tanto o homem quanto a mulher, um santifica o outro, o casal. E aí em diante vai passando pelos filhos, pro resto da família. Aí a família abençoada, aí se encaixa nessa palavra qual eu estou pregando aqui, ó. Salmo 128. Agora, por que eu estou falando que nós temos que estar preparados, que nós não sabemos o dia e a hora? Porque a palavra de Deus fala que no abrir e fechar de olhos, Jesus vem buscar nós, não dá tempo. Talvez se Jesus vem buscar a gente, às vezes é um infarto fulminante, às vezes Deus vem buscar a gente não tá esperando. Entendeu? Então nós temos que nos consertar com Deus todos os dias, nós deitar na nossa cama e dormir. Nós vamos estar em paz com Deus, em comunhão com Deus. Como eu falei, se nós estivermos no pecado, nós vamos estar longe de Deus, nós vamos estar afastados de Deus, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas se nós nos purificarmos em santidade, em uma vida de oração, e estamos sempre nos consertando diante de Deus, Senhor, perdoa, porque eu pequei, falei isso, fiz aquilo outro. Porque a pessoa, na hora do nervosismo, a pessoa ira, fala o que não quer falar, depois aí ela arrepende. Sabe por que vem aquele remorso, vem aquele arrependimento? É o Espírito Santo tentando te fazer você consertar. Quando vem aquele remorso, falei aquela coisa que eu não podia ter falado, fiz aquilo que eu não podia ter feito. Aí vem aquele arrependimento. Aí sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que chegar de dobrar o nosso joelho diante de Deus e confessar aquele pecado. Senhor, eu falei aquilo, fiz aquilo outro. Entendeu? Porque a palavra de Deus fala que o pecado não confessado diante de Deus, ele não é perdoado. Nós temos que confessar o nosso pecado para Deus. Entendeu? Porque falhar, todo mundo falha. Pecar, todo mundo peca. Nós já viemos de uma geração de pecado, Adão e Eva. Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden, não era para eles ter pecado. Então nós já vimos da geração deles. Foi as primeiras pessoas que existiram nesse mundo. Foi o Adão com a Eva. A palavra de Deus fala que ele fez o céu, a terra, os firmamentos, os animais, os luzeiros, que é o sol, a terra, o sol, as estrelas, a lua, os luminares, né? E ele fez tudo, firmamento, separação das águas, da terra, a escuridão da noite com o dia, separou. E depois o que ele fez? O homem, a sua imagem e a semelhança. Ele fez como? Com as suas próprias mãos, fez ali um bonequinho de barro. O homem ele fez com a sua própria mão, com o maior carinho. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E Deus fez o homem santo, fez o homem puro. E como Deus viu que o homem estava só e viu que não era bom porque ele estava triste, o que ele fez? Então, o Adão deve ter olhado e visto cada casal, o animal tinha um casal, né? Tinha o macho e tinha a fêmea, e Adão ficou sozinho ali. O que Deus fez? Deus fez Adão dormir no profundo sono, arrancou uma costela, dela fez a mulher.
esse profundo sono aí, mesmo se for aquela anestesia geral, né? Que a gente toma ela, a gente dorme, igual não vê nada. Deus deve ter feito assim com Adão, para ele não sentir dor. Aí colocou os dois lá junto, no jardim do Éden, ainda falou para eles: ah, vocês podem comer de todas as frutas, mas nessa árvore aqui, é a árvore da vida, vocês não tocam nela. Essa aqui vocês não põem a mão nela não toquem nada nela. Não come fruto, não põe a mão nela. Mas tudo, vocês têm liberdade de tudo. Entendeu? Aí acontece, eles obedecem a Deus. Pecou. Então nós já veio da geração de Eva, que veio da geração de pecado. Mas quer dizer, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós temos que estar sempre diante de Deus, nos humilhando e nos consertando. Deus irou com eles, porque desobedeceram. Desobediência é pecado. Desobedecer a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, nós estamos pecando. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. É ouvir e deixar descer pro coração. Tem gente que entra daqui e sai daqui. Ah, mas o que falou? Nada, você não lembra. A pessoa nem lembra do que foi falado, do que foi pregado, do que foi ensinado. Por quê? Porque não deixou descer pro coração. Se a palavra de Deus está aqui dentro do teu coração, você não vai pecar contra o Espírito Santo, você não vai blasfemar, não vai julgar, não vai apontar defeito, falha de ninguém. Porque antes de nós pensar em julgar um próximo, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Porque nós não somos dignos de julgar a vida de ninguém. Só Deus. Aí nós temos que nos consertar todinho na hora que nós for dormir, pedir perdão para Deus, para Jesus Cristo. Porque Jesus, ele tem o poder de perdoar pecado. Por quê? Porque ele veio no mundo para isso, para perdoar os nossos pecados. E nos dá direito à salvação, à vida eterna. Ai, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa tudo que eu falei, que eu pensei, sabe? Tem pessoas que tramam, maquinam mal contra as pessoas. Deus não está no meio dessas coisas. Aí o que acontece? Se a pessoa se arrepender de sair desses maus caminhos, vai ser abençoado, vai ser salvo. Mas aquelas pessoas que guardam mágoa no coração, não perdoam as pessoas, não amam o próximo, como que vai entrar lá no céu, se lá no céu não tem divisão? Lá no céu não vai ter separação pro teu inimigo, não. Lá vai estar tudo junto, tudo amigo, tudo amando um ao outro. Por isso nós temos que amar o nosso inimigo. Ainda que a pessoa não gosta da gente, mas procurar fazer o bem para ela. Não falar mal, não julgar, não já entrega na mão de Deus, perdoa e pronto. A gente não tem que ficar de rela com quem não gosta da gente, que vai brigar. Mas perdoa ela e entrega na mão de Deus. E Deus vai fazer o milagre, fazer o que for melhor. Entendeu? Então, a partir de hoje, vamos temer a Deus e andar nos caminhos dele, para que nós podemos ser bem-sucedidos aqui e no céu herdar a vida eterna. Tanto nós que vamos ser abençoados, a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, porque onde nós passar, a bênção vai acompanhar nós, vai acompanhar os que estão perto de nós. Vamos transmitir bênção, vamos transmitir paz. Mas a pessoa que tem o mal com ela, onde que ela passa, parece que é um negócio, parece que é uma coisa, o mal acompanha, você se sente mal perto da pessoa. Mas a pessoa que é do bem, onde que ela passa, transmite a paz, o amor, o bem. Também espero que vocês tenham entendido aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou estar aqui louvando o Senhor aqui comigo, que Ele colocou no meu coração. Ele é muito bonito, eu gosto muito desse louvor. E ele chama Deus de Israel. Ali o título desse louvor. Eu venho te falar de um Deus tremendo, que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais este meu Deus. Com certeza
tua vida irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com um crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra abala. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu está. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra abala. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Erga a tua mão e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga suas mãos e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Amém? Muito louvor, esse louvor ele é muito bonito e Deus colocou ele no meu coração antes de eu começar a fazer essa obra, trazer essa mensagem, de eu começar a pregar. Aqui ele fala aqui, ó, passeio com o crente dentro da fornalha. Quem que é aquele crente? Crente é o que crê na sua palavra, entendeu? Que crê no seu evangelho. Esse é o crente, é o que crê, aquela pessoa que crê. Amém? A crente é aquela pessoa que crê. Passeia com o crente dentro da fornalha. O que é a fornalha? Fornalha é os problemas, as dificuldades. Parece que você está dentro do fogo ali, quando você está passando por um problema grande, uma dificuldade grande. Parece que você está dentro do fogo ali, que a tua cabeça esquenta. Você fica no meio daquela situação difícil. Entendeu? Mas ele passeia ali com a gente, dando vitória, entendeu? Esse louvor é muito bonito. Ele que se abaixa para ver a terra. E ele nunca perdeu uma guerra. Então, se você colocar algo difícil, um problema difícil na mão dele, pode ter certeza que vai ter solução, vai ter vitória, porque ele não perde guerra. Deus não perde batalha. Amém? Eu estou um pouco rouca hoje, mas eu acho que Deus, vocês devem ter entendido que Deus falou através do louvor também, que a palavra de Deus fala que Deus habita no meio do louvor. E Ele fala com nossos corações também, através do louvor. Eu vou estar aqui orando e agradecendo a Deus, e pedir que Deus venha abençoar vocês aí. Que Deus abençoe muito a Roseli Chagas e a Isilda Coelho, essa abençoada. Gosto muito de vocês, dona Isilda. Que Deus te abençoe muito, você e sua família. Amém? Que Deus venha guardar vocês em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça por mais uma noite estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, buscando, Senhor, pregando a Tua palavra, levando ao Evangelho que o Senhor colocou no meu coração. Que o Teu Espírito Santo venha guardar, Senhor, venha direcionar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado através da vida dessas pessoas. Porque eu sei que a palavra do Senhor que foi pregada e que foi ministrada, Pai, ela vai fazer um efeito, ela vai fruir, ela vai frutificar. Repreendo toda obra contrária, toda inveja contra a vida dessas pessoas. Repreendo todo olho grande, toda a fúria, toda a palavra contrária de maldição. Eu repreendo agora a praga e a maldição lançada na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Que todo mal
Toda inveja, todo olho grande, sai, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado agora, em nome de Jesus Cristo. Que a alegria, que a paz venha reinar em vossos corações, em nome de Jesus Cristo. E que a alegria do Senhor venha ser a tua força. Que o Senhor venha dar direção, Pai, para essas pessoas, que o Senhor venha dar visão. Abre o seu entendimento, dá o conhecimento, a sabedoria e a graça, a paz e a fé. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que a família dessas pessoas venha ser abençoada. Assim como a palavra do Senhor disse, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha prevalecer na vida delas e que o mal venha se bater em retirada, que se levantar contra a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Se Deus permitir, quinta-feira nós vamos estar aqui novamente, amém? Ou então sexta-feira. Bernadette, fica com Deus, tá? Uma boa noite para vocês. Tchau.